Olá, eu sou o Dr. Marcos Hatke, eu sou gastrocirurgião e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a colonoscopia. Quando que a gente deve antecipar o rastreamento colonoscópico do câncer coloretal? Quais situações que a gente se depara na prática clínica? O objetivo é a gente revisar os critérios atuais da indicação da colonoscopia, discutir fatores de risco que mudam com a idade nesse rastreamento de câncer coloretal e entender quando o exame deve ser solicitado antes da conduta comum, antes do rastreio convencional. E qual que é o papel da colonoscopia no câncer coloretal? Bom, ela é o principal exame de rastreamento, mas não só isso. Ela é um exame fundamental que faz retirada de lesões precoces. Então, ela efetivamente previne, evita o câncer coloretal. A gente, com essa identificação dos pólipos adenomatosos e retirada, a gente faz uma prevenção ativa e eficaz do câncer. A gente avalia a mucosa diretamente do intestino, podendo fazer biópsias, inclusive seriadas, de todo o cólon e do ilho terminal. Ela tem uma alta sensibilidade, a colonoscopia tem uma alta sensibilidade para lesões precoces, abaixo de 5 milímetros. E a gente também tem que abordar um ponto importante, a diferença entre rastreamento da população e o rastreamento ali individualizado. O rastreamento individualizado ele tem um impacto direto na redução da incidência do câncer coloretal em indivíduos de risco médio a partir dos 45 anos de idade. De forma geral, o que a gente precisa entender? Que as diretrizes atuais elas recomendam o rastreamento para pacientes assintomáticos, né? A partir dos 45 anos de idade. Então, com o passar dos anos, nós temos visto um aumento de incidência de câncer coloretal em jovens, que a gente chama de early onset, né, que é um início muito precoce. E jovens a gente considera abaixo de 50 anos. Né? Quando a gente precisa ter essa padronização, acima de 45 anos, obviamente, assintomáticos e sem fator de risco, a colonoscopia ela deve ser encarada como um método de rastreamento e o intervalo entre esses exames, quando o resultado é normal, ele tem que ser bem dilatado, 5 a 10 anos. E é importante também a questão da gente identificar do paciente uma adesão ao rastreamento. Muito se fala e muito se tem uma mitologia em torno, né, do preparo para a colonoscopia, que muitas vezes impede esse paciente de aderir ao rastreamento. Então a gente às vezes tem pacientes de consultório de 55, 60 anos que nunca fizeram colonoscopia na vida, tendo condições clínicas de fazê-lo, simplesmente por medo do preparo. E aí quando a gente vê esses pacientes que têm esse grupo esses pacientes que são de grupo de risco médio, a gente tem que entender que existem outros tipos de paciente. Tem risco alterado ou maior que a gente precisa pensar fora dessa caixa que eu falei, desses pacientes de risco mais médio e intermediário. Quais as situações, então, em que a colonoscopia precisa ser antecipada? Discutindo isso, a gente precisa entender que muitos pacientes precisam de colono antes dos 45 anos. Por exemplo, pacientes que têm histórico familiar em primeiro grau, de câncer coloretal, pacientes que tiveram familiares também de primeiro grau com câncer coloretal diagnosticados precocemente, então seu familiar teve um câncer coloretal abaixo dos 45 anos, eventualmente a presença de pólipos, de síndromes de polipose adenomatosa familiar, na desconfiança ou quando esse paciente já tem estabelecido uma doença inflamatória intestinal, como retocolite e doença de Crohn, que aumenta a chance, aumenta o risco de incidência de câncer coloretal, e síndromes, como a gente já falou, hereditárias associadas ao câncer coloretal, como a polipose adenomatosa familiar, por exemplo. Nesses casos, a gente precisa iniciar o rastreamento mais precoce, com intervalos muito diferentes da maioria da população, do risco médio da população. E quais são os sintomas que indicam a investigação antes do rastreamento? Então a gente precisa discutir, identificar esse ponto. Importante que é diferenciar entre rastreamento puro e simples
e um direcionamento de uma investigação diagnóstica. Então, quando o paciente, independentemente da idade, ele tem sangramento nas fezes, ele tem anemia sem causa definida, ele tem uma alteração persistente do hábito intestinal independente da dieta, tem uma perda de peso inexplicada, não intencional, tem dores abdominais recorrentes, distensão. Quando esses sintomas estão presentes, a gente precisa deixar de lado a colonoscopia como um método de rastreamento e entender a colonoscopia como um método de investigação individual clínica. E qual é a importância dessa avaliação individualizada? Como a colonoscopia ela não é um exame simples de fazer, muitas vezes precisa de um ambiente hospitalar e o preparo não é tolerado pela maioria dos pacientes, é super importante identificar o perfil de risco do paciente para não nem exagerar na indicação e nem prescindir de uma indicação. A gente precisa analisar na consulta, discutir com o paciente seu histórico familiar, a gente precisa entender exatamente os sintomas digestivos, a cronologia dos sintomas digestivos, a gente precisa entender fatores de risco individuais, como diabetes, como uso de álcool, como tabagismo, que aumentam a incidência de pólipos adenomatosos. E a gente precisa também discutir com o paciente a necessidade do exame, encarar e falar para esse paciente a necessidade do rastreamento, mesmo considerando que a colonoscopia não é um exame fácil de ser feito, porque é sim um exame invasivo, tem seus riscos e tem suas complicações. A individualização da indicação é fundamental para a gente rastrear mais eficientemente e não deixar passar pacientes que têm um risco mais alto, que vão desenvolver câncer coloretal numa idade mais jovem. Para concluir, a gente entende que o rastreamento do câncer coloretal com a colonoscopia, ela é extremamente necessária, fundamental para a prevenção do câncer. E é uma das poucas estratégias que efetivamente e objetivamente previnem câncer, porque pela remoção de lesões pré-cancerosas. Quando a gente reconhece, no entanto, uma indicação que deve ser antecipada, isso faz muita diferença, porque a gente diagnostica mais precocemente e no aparecimento do câncer o tratamento fica mais eficaz. Avaliando fatores de risco, avaliando história familiar, avaliando adequadamente sinais clínicos persistentes, a gente consegue indicar o momento adequado de se pedir uma colonoscopia, que, repito, não é um exame tranquilo, é um exame invasivo e que precisa ter uma indicação exatamente precisa. Se esse conteúdo foi legal para você, foi interessante, inscreva-se no nosso canal, extremamente importante a gente compartilhar conhecimento médico com outros profissionais.